Eu gostaria de passar a palavra ao Lucas Aquino. Lucas representa a IDR Consultoria e creio que falará para a gente sobre os caminhos de empresas, de novos projetos, em relação à sua materialização, em termos de financiamento, em termos de como aproveitar as oportunidades oferecidas até mesmo pelo governo, como incentivos fiscais, para que, no futuro, quem sabe, os alunos da ETEC de Mariporã possam procurar e possam se sentir assistidos por essas iniciativas públicas. Lucas? Bom, boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente, agradeço aí o convite, né, da Opencad, do Sindratar, para poder estar aqui apresentando, né, um pouco do universo aí do nosso trabalho. Só que, até antes de entrar, acho que propriamente no assunto, queria falar aqui para os jovens presentes que eu sou um filho da ETEC também. Nem tinha a letra C no nome ainda, ET Presidente Vargas, em Mogi das Cruzes. Lá a gente fez o nosso primeiro robozinho há mais de 20 anos atrás. E isso estimulou, depois de eu fazer engenharia, e seguir uma carreira profissional. E a minha mensagem para vocês é justamente aproveitar essa oportunidade. Talvez na juventude a gente não tenha muito claro, né, na cabeça a oportunidade que a gente está tendo de estar estudando, né, num local como esse. E, com certeza, vocês estão num lugar de excelência. E, para os professores da ETEC, né, a minha mensagem é vocês conseguirem aproveitar bem essa mão de obra, aí, esse talento que vocês têm na mão, que a gente viu em ação aqui na mesa, aqui falando. Ou seja, em francês, né, o aluno chama-se de élever, que o papel, né, do professor é justamente elevar essa pessoa para um outro nível, né? Então, professores, vocês têm bastante trabalho a fazer também. E entrando aqui no meu assunto, né, o Eduardo falou bastante aí da parte privada, por assim dizer, e o meu papel aqui um pouco é apresentar e falar, né, para os empreendedores e empresários que, de tudo isso que a gente viu aqui hoje, né, de forma concreta, são necessários aí recursos para as empresas investirem e poderem adotar, né, as tecnologias, fazerem os investimentos em desenvolvimento tecnológico, em adoção tecnológica, em evolução, expansão das suas unidades aí produtivas. E, para isso, existe hoje aqui no Brasil um universo aí de programas e recursos disponíveis que a gente vem trabalhando há muito tempo, ajudando, né, não só a indústria mais tradicional, mas como empresas, né, de tecnologia também, a acessarem, né, e a viabilizarem a captação desses recursos para poderem investir. A própria Opencad, né, tem um histórico grande nessa área aí, não só, né, se aproveitando de recursos para desenvolver tecnologias, como clientes da Opencad que também conseguiram esses recursos para, por exemplo, comprar, dentro dos seus projetos de desenvolvimento tecnológico, licenças do MATLAB, por exemplo, para poder fazer a sua pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, dentro desse universo, pessoal, né, existem diversos tipos de necessidades, né, que as empresas têm, sejam ligados ao desenvolvimento de tecnologia, melhoria, né, e contínuo aperfeiçoamento dos seus produtos e processos, precisam, né, expandir sua capacidade produtiva, montar novas unidades produtivas, ampliar a capacidade fabril e diversos outros investimentos, né, marketing, vendas, internacionalização, etc. E, para as empresas materializarem isso daí, elas precisam de recursos financeiros. Então, ou elas vão buscar dinheiro no investidor, ou vão investir em geração de caixa, né, nas suas necessidades, ou vão acessar linhas aí de órgãos públicos que ajudam a viabilizar essas iniciativas. Então, de uma forma resumida, né, eu tentei mostrar aqui os principais órgãos, né, que essas empresas podem acessar, voltado aí às suas diversas finalidades. Tá? Então, de um lado, né, a gente tem programas de financiamento, né, que são empréstimos, ou seja, hoje a empresa, né, pensando em investimento mesmo de longo prazo, para inovação, para expansão, ou seja, ela está na mão, né, de bancos de varejo, né, com os grandes bancos aí que a gente conhece,
acaba, muitas vezes, sendo inviável pelas condições de acesso a esse capital, seja em termos de juros, em termos de prazo de pagamento. Então, a gente tem no Brasil, né, BNDES, Desenvolve São Paulo, né, que é um banco estadual de fomento, como o BNDES, né, seria um BNDES paulista, por assim dizer, a FINEP, o BDMG, no estado de Minas Gerais, o Banco do Nordeste, etc., ou seja, outros bancos em várias outras geografias aqui do país, que estão focados, né, e possuem programas não só para empresas que querem investir em inovação, como na expansão aí das suas atividades. E, do outro lado, a gente tem algumas agências aqui embaixo, que mais voltados, né, à parte de inovação, e aí inovação mais de fronteira tecnológica, que disponibilizam recursos a fundo perdido, né, que é um dinheiro dado para a empresa investir, não precisa devolver, ou mesmo empreendedores, poderem desenvolver aí tecnologias de fronteira. Então, começando, né, pela FAPESP, que é um órgão aí estadual de fomento à pesquisa, muito conhecido na academia, mas ela tem um programa voltado à indústria, tá? Empresas de tecnologia, indústria que querem realmente investir em desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Tem um programa que chama PIP, tá? Que é um programa que é até cópia de um programa americano, né, que chama SBIR, que já tem 20 anos esse programa, e é um programa de sucesso dentro da FAPESP voltado, né, a dar recursos para empresas, para indústrias poderem desenvolver tecnologia. Então, ela tem algumas regrinhas, né, de como funciona. A empresa pode ter, no máximo, 250 funcionários. O projeto tem que ser executado dentro do Estado de São Paulo, né, porque a FAPESP é um órgão estadual, né, tem como missão apoiar a pesquisa, não só científica, mas como de inovação tecnológica na indústria também, no Estado. E esse programa tem duas fases, tá? O PIP fase 1, que é quando a empresa ainda quer fazer desenvolver uma tecnologia inovadora, por assim dizer, e não tem certeza da viabilidade técnica daquela inovação. Então, fase 1 serve para a empresa fazer um projeto mais controlado, numa escala menor, para testar a viabilidade técnica daquela ideia. Aí teria N exemplos aqui, mas até pelo tempo aqui eu vou dar uma acelerada. E o PIP fase 2 é quando a empresa já tem, né, uma ideia inovadora e precisa desenvolver um protótipo daquele produto ou tecnologia, e a FAPESP apoia esse tipo de desenvolvimento. Tá? A principal restrição, né, desse programa, e isso atrapalha um pouco, eu diria, o apoio da FAPESP, é que ele não paga, né, não permite que a empresa coloque a sua equipe de P&D lá nos custos desse projeto, mas financia todo o resto, né, seja a compra de licenças de software, máquinas, equipamentos, serviços de terceiros, entre outros, e também a contratação de bolsistas, tá? Assim, exemplo como existem bolsistas, né, de mestrado, de doutorado, etc., na academia. Esse programa permite que a empresa tenha o equivalente na forma de bolsistas também, trabalhando nos seus projetos de desenvolvimento tecnológico. Então, isso é uma oportunidade para empresas que têm projetos aí com inovações mais de fronteira, por assim dizer. A FINEP também é conhecida, né, por financiar aí, com recursos a fundo perdido projetos de inovação. Nos últimos anos, ela reorganizou, né, sua forma de abordar o mercado com esses programas, e, mais recentemente, né, com essa crise econômica, a FAPESP está um pouco descapitalizada, por assim dizer, com recursos a fundo perdido, então tem sido um pouco mais devagar o lançamento de editais. Mas, de vez em quando, ela vem lançando aí programas temáticos, né, que busca combinar instrumentos que a FINEP tem, não só de recursos a fundo perdido, como de financiamento também subsidiado, junto também com os programas do próprio BNDES de financiamento, tá? E as indústrias, né, que estão dentro dessas verticais, por assim dizer, de atividade econômica, podem participar desses editais com seus planos de negócio, com seus projetos de investimento, para ter acesso a esses recursos. A indústria de TI tem um tratamento um pouco mais diferenciado, tá? Porque aí a FINEP lança, né, editais mais específicos para a indústria de TI, e as regras, condições, etc., são bastante variáveis. Então, eu não sumarizei aqui, porque realmente cada edital, cada tipo de programa coloca limites mínimos de empresa que pode participar em termos de tamanho, valor mínimo que ela pode solicitar, valor máximo que ela pode solicitar no programa. E, geralmente, esses programas são temáticos também. Então, dentro da área, por exemplo, de aerodefesa, tem lá alguns tópicos, sei lá, ligados à segurança de fronteiras, cibersegurança, etc., no qual os recursos estão sendo direcionados de forma priorizada.
Já a parte de financiamento à inovação, né, que é mais o dia a dia do que as empresas estão fazendo ali do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, evoluções, né, contínuas das suas linhas de produtos, serviços, inovações em processo. A gente está falando hoje, né, para a realidade brasileira, de acesso a programas aí que têm juros a partir de 7% ao ano. Tá? Ou seja, que para a realidade brasileira é um recurso bastante atraente. Tá? Ou seja, poucas empresas no Brasil têm acesso a fontes de capital fora do país, né, onde os juros lá é muito menor. Então, para essa grande maioria, o que acaba tendo de opções são essas. Então, a gente hoje também, por exemplo, no Desenvolve São Paulo, tem programas para financiamento à inovação, onde a empresa paga IPCA de juros ao mês. Tá, ok? Em maio, agora, IPCA foi 0,3, se eu não me engano. 0,31, por pouco. E até o final do ano passado, você falava para o empresário que ele ia pegar um financiamento atrelado ao IPCA, ele quase arrancava o cabelo. Né? Mas agora, com a situação mais sob controle, ele está mais confortável de assumir esse tipo de condição, que fica até abaixo, eu diria, desses 7% ao ano, se você anualizar esse 0,31. Então, só para vocês terem uma noção, né, do que a gente está falando aqui, um financiamento nessas condições, ou seja, são programas com uma visão de longo prazo. O empresário pega, por exemplo, R$1 milhão emprestado para investir numa inovação que ele vai desenvolver. Esse programa ele tem uma condição de 24 meses de carência e 96 meses aí de operação total, né, incluindo a carência, que é onde depois ele vai amortizar. No período de carência, ele vai pagar uns juros, né, ou seja, o serviço da dívida ali desse 1 milhão que ele pegou, em torno de R$ 5.600 por mês. Tá? E no período de amortização, ele vai começar pagando R$ 19 mil por mês e vai terminar pagando R$ 13 mil por mês. Tá? Ou seja, para cada milhão que ele pegar para investir nas suas inovações, que geralmente são negócios que exigem uma maturação de longo prazo, ele tem um fluxo de caixa bastante, eu diria, atraente para manter esse endividamento saudável, por assim dizer, que ele está contraindo, e precisa gerar depois negócio com esses investimentos para bancar pelo menos esse fluxo de caixa para ter um retorno do investimento que ele está fazendo. Ou seja, são programas que realmente são vantajosos do ponto de vista financeiro e que o empresário fica mais confortável, por assim dizer, do que pegar um financiamento onde ele vai pagar pelo menos 15%, 18%, 20% ao ano de juros e uma operação que ele vai ter no mínimo, no máximo, aí, quando muito, 4, 5 anos para conseguir ter que liquidar tudo isso, ou seja, ele tem um risco muito maior nesse tipo de condição. Então, esses programas estão aí para ajudar. Uma boa opção, né? Em maio, agora o BNDES fez uma mudança grande nas políticas operacionais dele, e hoje qualquer empresa, para bater direto no BNDES, hoje tem que ter um projeto de pelo menos R$10 milhões. Tá? Até maio, em alguns setores mais específicos, com um projeto de R$1 milhão, você já acessava direto o BNDES. Então, eles estão fazendo uma política, né, tanto o BNDES quanto a FINEP, de concentrar na mão deles os projetos maiores, aí acima de 10 milhões, ou de empresas maiores, e estão jogando para esses bancos estaduais, né, de fomento. Então, cada estado ou região tem o seu. Você tem o Desenvolve São Paulo em São Paulo, o BDMG em Minas, o Nordeste tem o Banco do Nordeste, no Sul, né, você tem o BRDE, o Badesc em Santa Catarina, o próprio Banrisul, que servem como instrumento, né, para distribuir esses programas subsidiados aí de incentivo à inovação para as empresas aí que têm projetos abaixo de R$10 milhões ou que faturam menos que R$90 milhões por ano. Tá? Então, elas estão descentralizando essa distribuição para justamente facilitar o acesso e acelerar o trâmite desses projetos, dessas análises, para poder liberar os recursos. Ao mesmo tempo, né, existem programas aí que não tanto voltados só para a inovação, mas mais para a expansão do negócio no dia a dia, que não são condições de juros, por assim dizer, tão boas como para a inovação, mas também continuam sendo atraentes para empresas que querem aumentar a capacidade produtiva, expandir fábricas, fazer mais marketing, vendas, internacionalizar. E aí, um exemplo aqui, por exemplo, é o programa do BNDES automático, que pode ser pego no Desenvolve São Paulo, no BDMG, no Banco do Nordeste, onde a empresa vai pagar 1% ao mês, aí, mais ou menos, um pouquinho menos, e outros que, como eu disse, pagam aí 0,68 mais IPCA,
E aí eu fiz aqui o mesmo exemplo, né? São programas que geralmente têm um prazo até maior de operação, 10 anos para você liquidar a operação. E aí, para cada 1 milhão que você pega, você tem aí 10 mil de pagamento mensal durante a fase de carência e começa depois pagando 20 mil por mês na fase de amortização até liquidar essa dívida. Tá ok? E, como eu disse, o BNDES hoje só apoia projetos acima de 10 milhões de reais. Abaixo disso, as empresas hoje têm que recorrer aos seus bancos estaduais ou regionais para acessar os programas públicos. Bom, pessoal, esse era meu objetivo aqui, falar rapidamente de oportunidades, tá ok? Agradeço aí a atenção.